Olá pessoal, sou Jonathan Godoy, professor de filosofia aqui do Instituto Essere em Campinas. Nesta breve aula, nós discutiremos um pouco sobre a diferença entre filosofia e ideologia. Então, vamos lá. Indo direto ao ponto, matando a charada, logo de início, a filosofia ela busca compreender a realidade, ou seja, ela observa a realidade racionalmente a fim de compreendê-la. Então, o filósofo, ele quer entender o que está acontecendo, ele quer entender os porquês e os comos. Então, ele começa pela admiração, e através da admiração ele vai pela análise. Esta análise, ela passa pelo critério da razão, como eu falei, que é o critério da lógica. Ou seja, você não pode tirar conclusões que sejam contraditórias. E também é necessário, dentro dessa análise da realidade, a consideração daquilo que Aristóteles chama de opinião dos sábios. Ou seja, você precisa levar em consideração aquilo que os grandes sábios já disseram. Porque a experiência individual de um homem é muito limitada pela sua circunstância, pela sua capacidade e até pelo seu tempo de vida. Então ele precisa levar em consideração o que os grandes já disseram, para daí sim analisar a realidade por meio dos grandes. Ou seja, você vê o que os grandes disseram, e aí sim você pode analisá-los utilizando a lógica e comparando aquilo que você lê, aquilo que você aprendeu, com a sua experiência real, com os critérios lógicos. Então você faz essa comparação, você relaciona aquilo que você estudou com a realidade que você está vendo, percebendo, e mediando tudo com razão. É assim que é uma atitude tipicamente filosófica. Em contrapartida, a ideologia, ela tem um projeto de realidade na cabeça dela, e aí ela quer impor, ou melhor, o ideólogo, a ideologia é um projeto de realidade que tenta se impor à realidade. Portanto, o ideólogo concebe o que ele quer na realidade, em sua cabeça, e quer que todos aceitem. E ele já começa a trabalhar para que a realidade mude para aquilo que ele quer, antes mesmo de compreendê-la com propriedade, ou seja, de compreendê-la profundamente. Eu costumo fazer uma analogia que é a seguinte. O filósofo, quando ele olha, por exemplo, para uma árvore, é como um biólogo ou um botânico que quer entender o que é a árvore. Ele quer entender como que a árvore se alimenta, como ela cresce, do que é feito a madeira, quais são os componentes químicos que ali existem, como se dá a fotossíntese. Então ele quer entender como é que funciona o processo, ele quer saber o que é a árvore, de onde ela veio, como ela cresceu, o que ela é. Enquanto a partir do ideólogo, ele é como um marceneiro que olha para uma árvore e constata um aspecto dela, que é a resistência da madeira, e fala, dá para fazer uma cadeira com isso aqui. E aí ele já corta a árvore e faz uma cadeira, sem entender o que é a árvore. Ele não sabe o que é a árvore. Ele só sabe que ali tem algo útil para ele, que é a resistência da madeira. E ele quer cadeira. Ele já aborda a árvore como quem quer fazer uma cadeira, não como quem quer entender o que é uma árvore. Então, essa é a diferença. Então, o filósofo, como eu falei, ele aborda a realidade como quem quer compreendê-la. Já o ideólogo, ele a aborda como quem quer mudá-la. E aí ele faz uma ou um grupinho de constatações limitados e projeta no todo e utiliza essas constatações para os seus interesses. Muito bem, está clara a diferença. Aí vocês podem me perguntar, e tem como eu constatar quem é filósofo, quem é ideólogo? Claro, com base na própria realidade, como eu disse. Porque assim, é óbvio que muitos consideram ideólogos como filósofos. E alguns dizem que todos são ideólogos, como Marx, que fala, todo mundo é ideólogo, não tem filósofo. Eu também sou um deles. Mas há uma diferença. Por exemplo, Aristóteles, quando ele decodifica as regras da lógica, ele está decodificando algo que é como a nossa mente funciona e que vem da realidade. Então, por exemplo, o tão famoso princípio de identidade. Não tem como eu ignorá-lo. Por quê? Porque qualquer raciocínio que eu faça, utiliza-o. Se eu falar assim, eu não acredito no princípio de identidade, eu o utilizo. Por quê? Porque eu estou diferenciando o princípio de acreditar, e a minha pessoa. Então, eu estou diferenciando essas três coisas. Portanto, eu estou utilizando o princípio.
que eu abstraí da realidade de maneira imediata, que está no fundo de todo e qualquer raciocínio humano. É algo que eu conheço na realidade. É real, é concreto. Né? E que eu conheço tudo por meio dele. E não posso excluí-lo de nada. Portanto, um raciocínio que não obedeça ao princípio de identidade e entre em contradição com ele, é um raciocínio falso, que é típico de um ideólogo. Isso, como eu falei, pode ser demonstrado. Mas eu vou além. Aristóteles também fala, na sua filosofia, né, logo no início da sua metafísica, da sua abordagem metafísica, ele constata, por exemplo, que tudo que existe ou é substância ou é acidente. Substância é tudo aquilo que subsiste em si e não em outro. Enquanto que acidente subsiste na substância. Então, por exemplo, eu falo a palavra cachorro. Existe cachorro andando por aí? Existe. Então, cachorro é uma substância. Agora, se eu falar amarelo, existe amarelos andando por aí? Não. Existem substâncias amarelas. Existem cachorros amarelos, casas amarelas, flores amarelas, aves amarelas. Então, o amarelo é um acidente. Por quê? Porque ele subsiste na substância. Ele é uma característica da substância. Isso vocês constatam com a experiência real. Ou seja, você, analisando logicamente o que eu estou dizendo, consegue constatar que é assim mesmo. Não tem como não ser assim. Então, isso que Aristóteles fez não é uma ideologia, não é uma projeção dele sobre a realidade. É uma constatação. As coisas são assim. É claro que ele cunhou o nome. O sia, em grego, é substância. Você dá nome de substância ou acidente, é da parte humana, mas a realidade existe. O nome está descrevendo o que está na realidade. Isso, como eu falei, é constatável. Tem como você não imaginar isso? Não. Tudo o que você disser, ou é substância, ou é acidente. Ou é uma ausência. Por exemplo, se eu falar a palavra escuro, o escuro não é uma substância. Ele indica uma ausência de luz. Essa ausência ocorre em alguns lugares, em alguns momentos, e você dá nome à ausência. Mas não é uma substância, é uma ausência. Então, ou é substância ou acidente, ou é uma palavra que indica uma ausência. Então, tudo é assim. Não dá para não ser assim. Então, como eu falei, isso é constatável. Não é uma teoria. Não é uma projeção. E por que Aristóteles fez isso? Ele fez isso para explicar a realidade que ele observava. Ele estava interessado em observar a realidade. Assim como Sócrates estava interessado, o mestre de Platão, que foi seu avô na filosofia, vamos dizer assim, avô de Aristóteles, porque Platão foi mestre de Aristóteles. Sócrates estava interessado em conhecer a realidade e anunciar a verdade. É por isso que ele morreu, senão ele não teria morrido. Quem que morre por algum interesse mesquinho? Não, pelo contrário. Ele se fez mártir. Por quê? Porque ele era coerente com o que ele dizia. Ele não se valorizava acima de tudo. Ele valorizava o certo acima de tudo, que estava acima dele. Ele estava preocupado com a realidade, não com ele. E aí a gente vê mais uma característica do filósofo em comparação com o ideólogo. A condição sine qua non para o filósofo, antes da racionalidade, é a honestidade. Por quê? Porque o filósofo, primeiro, ele tem que admitir o que ele sabe e o que ele não sabe. Isso, ele não pode fingir que ele sabe aquilo que ele não sabe, ou que ele não sabe aquilo que ele sabe muito bem, como diz o professor Olavo. Ele falava isso, isso é brilhante. Às vezes as pessoas, você vê isso nos diálogos platônicos, por exemplo, que Sócrates via isso nas pessoas. Às vezes as pessoas negavam o que eles estavam enxergando, porque elas preferiam aderir a uma teoria, ou preferiam ficar bem com as outras pessoas, não serem julgadas. E às vezes elas começavam a discursar sobre coisas que elas nunca tinham pensado, analisado ou estudado. Então isso é desonestidade intelectual. Isso não leva ao conhecimento da realidade. Porque se você faz isso, você não conhece de fato. Você só fala. Então, a honestidade, que implica também coragem, faz parte, é o primeiro degrau. É isso inclusive que São Tomás diz quando ele fala que a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Porque a humildade é ter noção da realidade, ter noção do que eu sou.
do que eu sou, do que eu sei, né? É estar com os pés no chão. E essa honestidade ela é testada também quando o filósofo descobre algo que pode ir contra os seus interesses, né? Aquele seu interesse social, político ou contra os seus sentimentos. Porque eu corro o risco, isso vai acontecer, na investigação da realidade, eu descubra que a realidade ela me pede uma postura contrária aos meus sentimentos, por exemplo. E eu preciso renunciar aos meus sentimentos para fazer o certo. Como Sócrates fez, por exemplo, quando ele escolhe morrer, ao invés de se corromper. Ele está dando um exemplo de como é o filósofo, né? Ou quando Aristóteles desenvolve toda a sua filosofia moral, sua ciência moral, né, falando exatamente isso, né, de que o bem ele é conhecido objetivamente, através de constatações racionais, e para praticá-lo eu preciso domesticar os meus maus impulsos. Ou seja, existem impulsos dentro de mim que vão contra a razão, que me fazem me comportar como um animal. Faz com que eu deixe a minha humanidade. Então isso faz parte da honestidade filosófica. E do amor à sabedoria, como dizia Pitágoras, porque Pitágoras que deu o nome da filosofia de filosofia, dando o nome de filósofo. Você é sábio? Não, eu amo a sabedoria, eu sou filosofos, eu amo a sabedoria. Então, nisso consiste a filosofia. E como eu falei, isso é demonstrável, é constatável. É constatável quando um conhecimento é racional e ele parte da realidade. Só que ele é difícil, ele não é assim. Esse exemplo que eu dei da substância do acidente, ele é simples. Embora muita gente não saiba, embora muita gente até negue, ele é simples. Existem outros que demandam anos de estudo, demandam um sacrifício muito grande, demandam um raciocínio, um esforço racional grande. Mas, como eu falei, faz parte da honestidade. A honestidade que implica a paciência e a disposição para estudar e entender aquilo. Mas, como eu falei, eles são constatáveis. Ao passo que a ideologia também é constatável numa análise minuciosa de que ela entra em conflito com a realidade. Ela geralmente vai ter uma lógica interna, senão ela não convenceria ninguém. E ela vai partir de alguns conhecimentos da realidade. Como eu falei, como eu dei o exemplo lá do carpinteiro, né, que olha para uma árvore, ele percebe algo da árvore. Por exemplo, a resistência da madeira. E percebe que ela é resistente, mas pode ser cortada. Então ele pode fazer uma cadeira. Ele percebeu algo e só percebeu o que lhe interessava. Não estou falando que o marceneiro é ruim, estou fazendo uma comparação análoga, né? Agora o ideólogo ele faz isso com a realidade. Ele percebe algo na realidade e projeta no todo e instrumentaliza aquilo num discurso para incutir uma revolução nas pessoas, para criar uma sociedade, né, um comportamento que lhe interessa. E que, em 100% das vezes, vai ser contrário ao natural que é da realidade. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Marx, né, ele fala, por exemplo, que toda a história humana ela se move num movimento dialético. Isso em si já é uma projeção, porque a dialética é a forma como nós, como raciocínio humano, compreende as coisas. Dialética, para quem não sabe, é o seguinte: tese, antítese e síntese. Você tem a tese, o contrário dela, e quando você as confronta, você tira uma síntese, que por sua vez vira uma nova tese. Isso é a forma como nós compreendemos. Porque quando eu falo algo, você imagina o contrário, aí você confronta as duas possibilidades e vê qual que é correta, ou que há de verdade em uma e outra. Né? Por exemplo, eu falo assim, amarelo é acidente. Você pensa no contrário, amarelo pode ser substância. Mas aí eu confronto as duas hipóteses. Ah, não dá para ser substância, então é acidente. Eu tiro a conclusão. Agora, Marx fala que a história se move assim. Isso é uma projeção na história. Ele fala que sempre a história é uma tese, uma antítese e uma síntese. Né? Aí você fala, ué, mas a civilização cristã que floresce na Idade Média, por exemplo, ela é uma antítese da civilização romana? Ela se apresenta como uma antítese? Ela é exatamente o contrário? Que se cria uma síntese? Certos elementos são contrários, certos elementos não. E Marx vai além. Então, ele fala assim que o motor dessa mudança é a luta de classes. Você fala, a luta de classes é uma coisa que existe, mas é ela que impulsiona tudo? Aristóteles, quando estava lá fazendo a constatação da substância do acidente, estava fazendo luta de classes? Sim, porque Marx diz que
todo discurso intelectual, ou ele justifica quem está no poder, ou é uma revolta. Ou seja, ou é a classe, o explorado que se revolta contra o opressor, ou é o opressor tentando criar um discurso para convencer os oprimidos a continuarem oprimidos. Falei, tá, então, de novo, Aristóteles estava fazendo isso? Óbvio que não. Ele estava descrevendo a realidade. Ou São Francisco de Assis, quando renuncia a tudo que tem para ir virar frei e viver uma vida de renúncia para Deus e para a igreja e para os pobres, estava fazendo algum tipo de revolução, né, contra o sistema opressor. Ele não estava se revoltando contra a igreja, pelo contrário, ele sempre foi submisso à igreja. Né? E ele também não estava justificando o poder da igreja. Por quê? Porque ele estava, ele mesmo vivendo como alguém que renuncia a tudo que tem. Algo que está descrito na doutrina da igreja. Ou São Tomás de Aquino, quando estava escrevendo a Suma, estava só justificando o poder da igreja? Ué, mas e as constatações que ele faz, assim como de Aristóteles, em relação à realidade? Essas constatações são, como eu disse, constatações. Assim como eu demonstrei pela experiência real que você pode, que você vê que na realidade realmente tudo é substância ou acidente, né, ou ausência, São Tomás faz muitas coisas do tipo, né, que são constatáveis. Então o interesse dele ali é analisar a realidade, não em justificar algo politicamente. Né? E assim a gente poderia dar aqui inúmeros exemplos. Né? Então, ou seja, ele observa algo. Né? Então, por exemplo, existem intelectuais que fazem isso, que trabalham em prol da justificação de uma classe dominante? Existem. Existem intelectuais que trabalham em prol de uma revolução? Existem. Mas todos são assim? Não. Então, como eu falei, ele só observa isto da realidade e utiliza para incitar a revolução das pessoas. E isso não é honesto, e isso é uma redução da realidade, consequentemente é uma ideologia. Ele mesmo assume que ele é um ideólogo. Né? Só que ele fala que todos são. Não, todos não são. Então, por aí já dá para vocês terem uma noção, né, de como funciona a mentalidade de um ideólogo, que observa um ou um grupo de aspectos do real e os projeta no todo, falando que tudo se resume àquilo, para criar um estado mental nas pessoas, semelhante ao dele, para incitá-las a um comportamento que ele quer, que lhe convém. Então, nisso consiste a ideologia, que é contrária à filosofia, que nunca propõe uma mudança na sociedade. Né? Ou que se incita a algum comportamento, incita por meio racional, demonstrando que isso aí é melhor, né? Não obrigando aquilo. Ou, quando é caso de vida ou morte, fala, isso aí deve ser obrigado porque é caso de vida ou morte, é caso de necessidade. Né? Mas não tentando mudar a mentalidade profunda da pessoa no sentido de fazer uma lavagem cerebral nela. Então, é clara essa diferença. Voltando à explicação do início. A filosofia compreende, analisa a realidade e tira inclusive a ética, que é a postura que você tem diante da realidade, da própria estrutura do real, enquanto a ideologia já tem um projeto de realidade e o projeta sobre ela, já tentando mudá-la. Assim como um carpinteiro já quer construir uma mesa ou uma cadeira a partir da madeira, sem entendê-la, sem entender o que ela é, sua natureza. Muito bem, gente, é isso por hoje, né, nesta aula. Espero que tenha ajudado nos seus estudos. É óbvio que aqui é um resumo. É necessário um estudo mais aprofundado, até porque é isso que a honestidade filosófica manda. Fiquem atentos aos nossos cursos, nos sigam nas nossas redes sociais, né? A rede do Instituto, Essere Instituto, a minha rede pessoal, godoy.jonathan, e para saber das nossas notícias, dos nossos cursos. E se você gostou desse vídeo, peço que você dê o seu like e compartilhe, porque ajuda muito no nosso trabalho. Um abraço a todos, até a próxima.